Crianças, é o seguinte, o recado que eu vou dar-lhes hoje é que se o negócio não ficar muito bom, não repara não, porque eu não tenho hábito de gravar aula dessa maneira. Mas tudo bem. Primeiro, antes de começar a aula, deixa eu explicar um negócio pra vocês. Lembre-se que a gente tá em isolamento social, então vocês têm que ficar dentro de casa. Evita ao máximo estar saindo. Se sair, usa máscara, tá? Também tô com a minha. Outra coisa, tá certo? Se tiver alguma dúvida sobre o assunto de hoje, pergunta pra mim lá no WhatsApp, que nas próximas aulas a gente vai esclarecer pra vocês as dúvidas. Outra coisa, tá? Por que essas aulas estão sendo dessa maneira? Porque vocês estão sabendo que a gente não pode fazer aglomeração. Então, para evitar que a gente tenha um número muito grande de alunos na sala de aula, as aulas vão ser dessa maneira por um tempo. Então, a gente tem que ter um pouquinho de paciência e assistir as aulas dessa maneira aí, tá? Lembrando pra vocês, teve dúvida, pergunta pra mim lá no WhatsApp, que aí eu tento responder, quer dizer, nas próximas aulas eu vou respondendo pra vocês com calma e paciência, tá? Então vamos lá. A gente vai começar o assunto de hoje, tá certo? Vai ser as monarquias nacionais. Botei lá a aula 1, tá? Outra coisa, eu espero que vocês não tenham dúvida sobre o assunto, né, passado, que foi sobre a Idade Média. Tá? Então, a gente ainda vai estar na Idade Média, porque monarquias nacionais ainda dentro da Idade Média, mas a gente já vai sair dela rapidinho ali embaixo, tá? Então, vamos com calma e paciência. Seguinte, a gente sabe que entre séculos, tá certo? 11 e 15, a gente vai começar a ter o aparecimento dos reis, tá? Por quê? Porque depois, com a queda do sistema feudal, tá? Dos senhores feudais, a gente sabe que vão começar a aparecer, né, senhores mais poderosos que vão começar a juntar a sua riqueza, tá certo? E aí eles vão começar a dar início às monarquias nacionais, e aí essas pessoas que vão liderar essas monarquias nacionais vão ser chamados de monarcas, que a gente também pode chamá-los de rei, né? Então, os reis, eles vão começar a empreender, tá certo, lutas com o apoio da burguesia, tá? Lembrando que é essa questão que eu quero que vocês lembrem sempre, tá certo? Que neste caso aí, os reis, eles vão precisar do apoio da burguesia, tá bem? Lembre que a burguesia a gente já viu, tá certo, nas aulas passadas, que ela é uma classe de comerciantes. Esses comerciantes, eles vão estar começando a deixar de ser, vamos dizer assim, tão pobrezinhos, e vão começar a ter uma fortuna muito grande, principalmente porque eles vão deixar de fazer comércios nacionais e vão começar, tá certo, a sair pelo mundo vendendo mercadorias. Então eles vão conseguir arrecadar bastante dinheiro. E os nobres, no caso os reis, eles vão fazer esse apoio com a burguesia. Por quê? Porque eles gastavam bastante dinheiro, tá certo, com os luxos da nobreza, tá certo, com banquetes, né, várias mulheres, e o dinheiro não dava para bancar a nobreza em si, tá? Por isso eles precisavam de, vamos dizer assim, um caixa 2, que seria a burguesia, tá? Então vamos lá. Vê só. Os reis, eles precisavam, tá certo? Eles tinham, vamos dizer assim, inimigos, vários inimigos. Esses inimigos a gente vai chamar, tá certo, de problemas internos e de problemas externos. Os problemas internos eram quem? A nobreza, tá certo? Ou seja, aquele pessoal que vivia do rei, né? Aquele pessoal que era família, que conseguiam cargos nobres, né? Então, eles eram inimigos, assim, do rei. Por quê? Porque eles gastavam bastante, feito eu acabei de falar, né? Então, nos problemas externos, a gente vai ter outras nações, tá certo, que vão surgir, e que aí, por surgirem, tá certo, outras nações, eles vão começar a querer ser um mais poderoso que o outro, que a gente já sabe que quando saía um país, né, quando surgia um país, aquele país queria invadir o terreno do outro, porque a gente sabe que o que mais valia era terras, né? Quanto mais terras tinha, mais poderoso se tornava, tá bem? Então, seria esses dois problemas aí pro rei, tá certo? O problema interno, que era a nobreza, por causa dos gastos, e os problemas externos, que seriam as nações que iriam se formar e que aí poderiam estar ameaçando o próprio país daquele rei, tá certo? Daquele monarca.
Então, assim, tá certo? Assim a gente já sabe que para poder evitar esses dois inimigos aqui, o rei, ele vai precisar do apoio da burguesia, tá? Por quê? Porque a burguesia, ela podia fornecer dinheiro, e fornecer o dinheiro iria fortalecer o poder do rei, tá certo? O rei, com o poder fortalecido, ele poderia formar exército, tá certo? Se tornando assim mais poderoso, né? E aí iria submeter o poder da nobreza. A nobreza ficaria, vamos dizer, abaixo do rei, tá? E aí ele iria também limitar o poder da igreja. Isso era, vamos dizer assim, o objetivo principal dos reis, tá certo? Que era isso que eles tinham em mente. Fortalecer o seu poder, tá certo? Formar um exército mais poderoso, tá? Para também as outras nações não invadir o seu território, tá? Submeter a nobreza e limitar o poder da igreja, porque nessa época aqui a gente também sabe que a igreja era mais poderosa do que o rei, tá bem? Então, a ideia do rei era se tornar mais poderoso do que a própria igreja, tá certo? Passar à frente da igreja católica. Então, essa união, tá certo, de burguesia e nobreza era importante. É por isso que eu costumo dizer que é aquela forma, tá certo, de uma mão lava a outra. A burguesia precisava da ajuda da nobreza, assim como a nobreza precisava da ajuda da burguesia, tá? Vamos entender. Por que a nobreza precisava da ajuda da burguesia? Por causa disso aqui, tá certo? Principalmente porque o rei precisava aniquilar esses dois problemas aqui, os problemas internos e os problemas externos. E também, tá certo, fortalecer seu poder, criar um exército, limitar a igreja, tá certo, e submeter a nobreza. Então, a burguesia precisava da nobreza por quê? Porque é aquilo que eu já expliquei para vocês, tá? A burguesia, ela queria, tá certo, deixar de fazer comércio local e fazer o comércio, tá certo, através do mar, em outros locais. Ela precisava também unificar o sistema de pesos e medidas, tá certo? Criar uma moeda, porque isso ia facilitar demais o comércio deles. Antigamente, cada local tinha sua moeda própria, então eles tinham que andar com uma grande quantidade de moeda para fazer comércio, então uma moeda única seria melhor ainda, tá? Então era isso que ele pretendia. Então, essa aliança, tá certo, entre burguesia e nobreza, ela vai ser importante para a centralização de quem? Do rei, tá certo? A centralização do poder do rei. Então, desta maneira, a gente vai ter o surgimento de 4 monarquias nacionais, tá certo? Que vai ser a França, a Inglaterra, a Espanha e Portugal, que vão ser aquelas principais, tá certo? Aquelas que vamos dizer assim, aquelas que vão ter mais poder monárquico naquela época, tá? E que vão se tornar as mais importantes naquele momento. Então, a França e a Inglaterra, elas vão consolidar seu poder, tá certo? A centralização do seu poder praticamente no mesmo século, tá certo? Entre o século XIV e o século XV, e vai ter como, vamos dizer assim, como base, tá? A Guerra dos 100 Anos. Então, tanto a França como a Inglaterra, vamos dizer que a gente vai ter essa curiosidade que vai ser a Guerra dos 100 Anos, tá certo? Vai dar a formação da centralização do poder, tanto para a França quanto para a Inglaterra. Só que na Inglaterra a gente vai ter o chamado rei João I, que é o conhecido João Sem Terra, né? Ele vai fazer o quê? Em 1215, ele assina, tá certo, a Magna Carta, e ele promete, tá certo, dentro desse acordo, fazer o quê? Ele vai respeitar tanto, tá certo, os direitos dos nobres, da igreja e da justiça, e fazer com que a criação de impostos ela não seja de qualquer maneira, porque a gente sabe que o poder do rei, tá certo, ele era de momento, né? Então, podia ser que o rei, eu vou criar uma lei hoje, amanhã eu desfaço dessa lei. Então, ele, na Magna Carta, ele faz o seguinte, ele jura, tá certo, respeitar e não criar impostos de maneira que seja absurda para todas as pessoas. Então, ele praticamente é um dos primeiros reis, tá certo, que faz, né, que assina esse acordo com a nobreza.
tá bem? Então, lembrando que a França e a Inglaterra, elas praticamente surgem, tá certo? Se tornam poderosas com a Guerra dos 100 Anos. Já a Espanha e Portugal vão ter como característica, tá certo? A formação do seu poder, né? A centralização do seu poder com a Guerra da Reconquista, tá? Lembrando, aqui, Guerra dos 100 Anos, e aqui, tá certo, a Guerra da Reconquista. O que foi a Guerra da Reconquista? Lembrando que lá nas Cruzadas, quando a gente viu, tá certo, as Cruzadas elas foram criadas, tá certo, pela Igreja Católica, Igreja Militar, a Igreja Católica, e com a finalidade de quê? De expulsar, tá certo, os turcos, né, dos locais que eles invadiram, né? Esses locais eles eram cristãos, eles eram considerados santos pela Igreja Católica, só que a gente viu que foram várias investidas e aí eles não conseguiram realizar, tá certo, essa retirada. Então, a Espanha, tá certo, ela, antes de se tornar Espanha, ela era formada por 2 reinos cristãos. Esses 2 reinos, eles eram chamados de Castela e Aragão, tá? Eles só vêm se unir, né? Só vêm se formar um só no século XV, tá? E aí, o que é que acontece? Os reis, tá certo, de Castela e Aragão eram tomados, como eles eram cristãos, eles eram tomados pelos turcos. Então, para se tornar um só, o que é que acontece? Castela e Aragão, eles expulsam esses turcos desse local, tá certo? Esses árabes do local, e aí é chamado de Guerra de Reconquista. Por isso o nome, tá certo? Guerra de Reconquista, porque eles tomaram de volta um local que já era deles, só tinha sido tomado. Tá? Então, quando eles tomam de volta esse local, deixa de ser os reis, tá certo, de Castela e Aragão e passa a se chamar Espanha no século XV. Praticamente vai ser a mesma história com Portugal, tá? Portugal também vai estar ligada com a Guerra da Reconquista, tá? Por quê? Porque Portugal também foi invadida, como ela, tá certo, era cristã, também foi invadida pelos turcos. E aí, tá certo, a gente vai ter, vamos dizer assim, um papel importante para Henrique de Borgonha, que era um conde, e ele vai receber, tá certo, uma pequena parte de um território da Espanha, que era chamado, tá certo, Condado Portucalense, porque o condado é um pequeno território e fazia parte da Espanha, tá certo? Então, só se torna, tá certo, no caso da Espanha, no caso Castela antes, tá? Porque a Espanha só é chamada de Espanha após a Guerra da Reconquista, que é quando os 2, Castela e Aragão, se unem, né? Então, o Condado Portucalense pertencia a Castela, tá? E ele se torna, vamos dizer assim, independente no ano de 1139, tá? Então, Henrique de Borgonha liberou, né, no caso, né, o Condado Portucalense de Castela, então se tornou independente em 1139, e aí ele vai desenvolver, tá certo, essa região que vai ser chamada de Portugal até o ano de 1383, tá? No caso, tá certo, a expulsão total dos turcos vai se dar dentro de uma outra revolução que é chamada Revolução de Agres, que é quando vai haver de fato a mudança, tá certo, do nome Condado Portucalense para Portugal. E isso num período de 2 anos, tá certo, em 1383, que é quando, tá certo, ele começa a deixar Portugal, né, vamos dizer assim, mais próspero, mais rico, mais poderoso, até o ano de 1385. Então é por isso que Portugal e Espanha tem a ver, tá ligado diretamente com a Guerra da Reconquista. Por quê? Porque tiveram que expulsar os turcos e os árabes do seu território, porque eles eram, tá certo, os 2 eram cristãos, né, vamos dizer assim, possuíam o maior número de católicos, e aqui, tá certo, está ligado diretamente à Guerra dos 100 Anos, que é o que a gente vai entrar agora, tá certo? É o assunto que a gente vai entrar, que eu vou falar agora para vocês. Então, a Guerra dos 100 Anos, ela se chama assim, porque não é à toa, tá certo? Ela durou, não foi 100 anos, ela durou mais de 100 anos, tá?
ela vai ser uma guerra que ela vai do ano de 1337 até o ano de 1453, tá? Para falar a verdade, quando termina a Guerra de 100 Anos, termina a Idade Média, tá certo? Inicia a Idade Moderna. Mas vamos devagar para vocês entenderem, tá? Essa guerra, ela vai durar 116 anos e ela vai ocorrer entre os dois países, tá certo? Esses que eu citei aqui, França e Inglaterra. Primeiro, tá certo? Qual era a intenção? Era tomar, tá certo, a região de Flandres, que a gente já viu também lá no assunto, tá certo, das cruzadas, que Flandres era uma região, tá certo, bastante rica em tecido e lã e que era importante para as duas regiões. Por quê? Porque era ela que fornecia o tecido e a lã para manter-os vestidos e aquecidos. Principalmente porque tanto a França e a Inglaterra são países que ficam em regiões bastante frias. Então, os dois países têm interesse aí, tá certo? Nessa região aqui. Só que era o seguinte, eles iam dizer diretamente, tá certo? Ah, eu quero invadir essa região, eu quero tomar conta dessa região. Não, tá certo? Então é o seguinte, o pretexto da Inglaterra, tá certo, de tomar essa região foi a seguinte, vai ser, tá certo, a disputa pelo trono francês. Eita, mas não tinha rei na França, não? Tinha, tá certo? Só que o último rei, ele não deixa herdeiro, tá certo? Então ele vai morrer, a gente sabe que o poder do rei, ele é passado de pai para filho, tá certo? Ou, vamos dizer assim, para um tio, para um sobrinho, tá certo? Para um primo, né? Então, vocês já sabem disso aí, sempre para um sexo masculino, né? Os sexos femininos, eles são exceções na história, mas vamos seguir adiante. Neste caso, tá certo? O trono francês, o último rei, ele não deixa herdeiros, né? Então, o que é que acontece? A Inglaterra vai lá, tá certo? Invade a França, tenta invadir, tá certo? E aí ele tenta tomar o trono francês. O que é que os franceses vão fazer? Eles vão, tá certo? Não deixar isso barato não. Então eles vão tomar de volta, tá certo? O local. E aí eles vão ter 116 anos de batalha pela frente, tá? A gente vai ter nessa guerra um destaque, tá certo, para uma mulher que vai ser chamada Joana d'Arc. Eu acredito que vocês já tenham ouvido falar dela. Deixa eu pegar a foto. Peraí, calma, que ela é linda, maravilhosa e deslumbrante. Repara. Deixa eu achar. Eita, puta. Beleza? Estão vendo? Tô até pensando em cortar meu cabelo assim, minha gente. Seguinte, Joana d'Arc, tá certo, ela tinha determinadas visões, tá? Então, ela dizia que ela recebia essas visões do anjo, tá certo? Do anjo Gabriel, arcanjo Gabriel, é Miguel, tô na dúvida agora, mas era do anjo. E esse anjo aparecia, tá certo, pra ela, pra dizer que se ela, tá certo, entrasse no exército francês, ela iria ter força suficiente para vencer os ingleses. Se, tá certo, isso era verdade ou não, tá? O rei ficou sabendo, o rei de onde? Da França, porque ela era de onde? Francesa. Acreditou, tá certo? Embarcou na viagem dela lá, do sonho dela. E aí, tá certo? Mandou ela pra frente de batalha junto com os homens. Lembrando que isso aí era uma exceção, porque era muito difícil mulher participar do exército. Sei que ela foi, tá? E ganhou a batalha. Se foi verdade ou não que o anjo apareceu, a gente não vai saber. Só que é o seguinte, a Inglaterra vai fazer o quê? Vai ficar indignada, porque soube que ganhou, tá? Que perdeu para uma mulher, tá? E aí vai criar um plano para tentar capturar Joana d'Arc, tá certo? Então, o que é que acontece? Ele paga a um grupo de franceses, tá certo? Que não era muito fã do rei. Então, esse grupo de franceses, eles recebem um dinheiro da Inglaterra e aí pegam, tá certo? Joana d'Arc, capturam e entregam para a Inglaterra. Nesse caso, Joana d'Arc, ela vai ser, tá certo? Morta. Tá? Antes de ser morta, ela vai ser condenada, então ela vai morrer na fogueira e ainda vai
ser condenada como bruxa, tá? Para os ingleses ela era uma bruxa, por quê? Porque não era qualquer pessoa que dizia que tinha um sonho com o anjo e que entrava pro exército e aí ganhava uma batalha. Então ela teria feito o quê? Uma bruxaria aí para poder ganhar a guerra, tá? Mas a questão é essa. Eu sei que hoje, tá, Joana d'Arc é considerada o mártir, tá, na França. Então ela é considerada uma pessoa bastante importante e é santa. Tá? Ela foi canonizada pela Igreja Católica, tá certo? Muitos anos depois, tá certo? No século XIX. Ela foi canonizada como santa. Então é o seguinte, durante a Guerra dos 100 Anos a gente também vai ter outros fatos importantes que vão ocorrer fora o aparecimento de Joana d'Arc, tá? Vai ser o aparecimento de uma epidemia, bem parecida com essa que a gente está vivendo, não. Mas uma epidemia, tá? Que foi chamada de peste negra. Se vocês se forem pesquisar, ela vai aparecer com outro nome, que é a peste bubônica. Ela vai matar, tá certo? Muita gente na Europa. Ela mata aproximadamente 1/3 da população, tá? E a Jacques Querris, que eram revoluções camponesas, ou seja, o próprio povo, tá certo? Pobre, se revoltou. Por quê? Porque não teve o apoio. Então era muita gente morrendo, tanto da peste bubônica, que era a peste negra, como também por falta de apoio, tá? De pobreza mesmo. Então eles se revoltaram nessa questão. Então, a guerra acaba, como eu falei para vocês, em 1453, tá certo? 116 anos depois. Então, como é que ela termina? Ela termina com o quê? Com um grande prejuízo para a agricultura, mas, tá certo, com o fortalecimento dos reis, principalmente, tá certo, o rei da França. A gente vai ter o reforço, tá certo, no exército, tanto da França quanto da Inglaterra. Por quê? Porque com essa batalha eles vão perceber que vai precisar reforçar o exército. E a formação do sentimento nacional, que seria o quê? Tanto a França quanto a Inglaterra ficarem, vamos dizer, unidos, tá certo, para vencer qualquer batalha, tá bem? A gente vai ter também o aparecimento dos turcos otomanos. Então, os turcos otomanos, eles entram e tomam a cidade de Constantinopla. Quando eles tomam a cidade de Constantinopla, tá certo, é considerado aí o fim da Idade Média. E entra a chamada Idade Moderna, tá? Então, no ano de 1453, fora esses acontecimentos aqui, ainda tem, tá certo, o aparecimento dos turcos otomanos que tomam a cidade de Constantinopla, dando fim, tá certo, à Idade Média e iniciando a Idade Moderna. Eu espero que vocês tenham gostado, espero também que estejam com muita saudade de mim e até a próxima aula.